Gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola. Segunda-feira de Grêmio. O tricolor está em Maceió para o confronto diante do CSA pelo Campeonato Brasileiro. E sábado teve vitória colorada no estádio Beira-Rio. E é falando de Inter que a gente começa o programa hoje. Vamos ao vivo até o CT Parque Gigante, onde está o repórter Marcelo Salzano. Salzano, a Semana Colorada é semana de Libertadores. Quarta-feira é o jogo que pode colocar o Inter nas quartas de final da competição. Como é que está o clima por aí? Boa tarde para você. Exatamente, Cris. Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Semana de Libertadores e o clima de mistério por aqui. O técnico Odair Hellmann comandou o treinamento fechado nesta manhã no estádio Beira-Rio. Há pouco, o meio-campista Patrick, o aniversariante do dia, concedeu entrevista coletiva e daqui a pouco você vai conferir aqui no nosso Donos da Bola. Cris. Tá certo, Salzano. Já a gente te aciona aí novamente, porque falando em Inter, o Salzano antecipou, né? Teve festa no CT hoje. Os funcionários do Beira-Rio, do Internacional, homenagearam Patrick, o aniversariante do dia. Gente, olha só, todos colocaram as máscaras do Pantera Negra, fizeram ali o símbolo Wakanda Forever, em homenagem ao Pantera Colorado. Patrick, 27 anos, nesse dia 29 de julho. E a gente vai conferir o que o próprio Patrick, o próprio Pantera, falou sobre essa homenagem. Ele que ficou muito emocionado, ele deu para ver o Neilton ali na cena, todo mundo entrando no maior clima. Ele tem que comemorar, né? Afinal de contas, vive uma grande fase no time de Odair Hellmann. A gente tem? Me pegou de surpresa, né? Eu fiquei bastante feliz. Não é sempre que a gente ganha uma homenagem assim, né? E o pessoal da cozinha ali, do refeitório, os funcionários demonstraram um carinho por mim, né? Eu fiquei muito feliz. Eles estavam com a máscara, né? E a gente ficou feliz ali, brincou. E quando tiraram a máscara, tinha o bigode ainda, né? Então, ficou mais legal ainda, criativo. Agradeço novamente aí. E é isso aí, a gente já está um ano e pouco no clube, né? Criou uma identidade boa. Eu fico feliz por estar participando disso. Que legal, merecido. E o Grêmio, hein? O Grêmio fecha a 12ª rodada do Brasileirão hoje, no jogo em Alagoas, diante do CSA. E a vaga de titular no ataque tricolor está em aberto. Destaque para o repórter Yuri Falcão. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Grêmio enfrenta o CSA nesta noite em Maceió, com foco completamente voltado para a Libertadores da América. O técnico Renato Portaluppi vai mandar a campo um time reserva, mas que pode ter a presença de um titular muito importante. Na sequência, a gente traz todas as informações sobre CSA e Grêmio aqui na tela do Donos da Bola. E quem desponta no time de Renato e vem conquistando cada vez mais a torcida tricolor é Matheus Henrique. O garoto conversou com exclusividade com a Band. E quem nos conta é outro Matheus, o Dávila. Fala, Cris, aqui no CT Presidente Luiz Carvalho do Grêmio. Hoje o papo vai ser de Matheus para Matheus. Como é que é Matheuses, o plural, sabe, Matheus Henrique? Matheuses? Vamos deixar assim, né? Daqui a pouco a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar de Grêmio, porque a temporada promete, né, Matheusinho? Daqui a pouquinho aqui nos Donos da Bola, pode ser? Pode ser, fica ligado. Então fica ligado aí. Isso aí, daqui a pouco os Mateuses aqui nos Donos da Bola. E você já pode participar da nossa enquete. Já entrou lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS? Tem sempre uma enquete para você e a gente adora saber a opinião dos internautas. Vamos aqui pro telão ver qual é a enquete de hoje. Entre os relacionados para o confronto entre CSA e Grêmio, quem merece mais chances no time titular? PP? Luan ou Tardelli? Ainda no programa de hoje, a gente vai ficar numa resenha sobre esse assunto e também saber a opinião dos nossos internautas. E você também pode participar aqui dos Donos da Bola, mandando seu vídeo pra gente, dando as caras aqui na telinha, 51 992 24 12 20. A gente adora receber a sua notificação. Vamos voltar lá para o CT Parque Gigante? Marcelo Salzano acompanhou a manhã de atividades do Inter e nos conta como foram os trabalhos desta segunda-feira, Salzano.
Bom, Cris, o treinamento desta manhã aqui no estádio Beira-Rio foi com portões fechados. Mas podemos dizer que o técnico Odair Hellmann tem apenas uma dúvida no time para o grande jogo de quarta-feira, 7h15 da noite no Beira-Rio contra o Nacional, partida de volta das oitavas de final da Libertadores. E esta dúvida está na lateral direita. Quem joga, Bruno ou Zeca? A tendência de momento é que o Bruno seja mesmo o titular, até pela boa atuação que teve lá no Parque Central em Montevidéu na última quarta-feira. Desta forma, provável time do Inter tem Marcelo Lomba no gol, Bruno ou Zeca na lateral direita, a dupla de zaga de Rodrigo Moledo e Cuesta, tendo o Wendel na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes. Na frente, o centroavante Paolo Guerreiro. Há pouco, como eu disse, o aniversariante do dia, o Patrick, concedeu entrevista coletiva aqui no CT Parque Gigante. E ele fala aqui no nosso programa agora sobre como ele espera os uruguaios na quarta-feira. Até porque vale ressaltar o seguinte, Cris. O Inter, com o empate, estará nas quartas de final da Libertadores. E aí vai aguardar o vencedor do confronto entre Emelec e Flamengo. Na primeira partida, 2-0 para os equatorianos. Não tem nada decidido ainda. Então, estrategicamente, no meu pensar, se você chegar para se atirar, você pode queimar a oportunidade de tirar essa vantagem, que é de um gol. Então, a gente acredita que vai vir uma equipe do mesmo jeito que jogou em casa, se protegendo bem, saindo bem com o contra-ataque, criando jogadas. E a gente tem que fazer nosso jogo também e dificultar ao máximo o jogo para o adversário. Falando de Grêmio agora, no Tricolor uma vaga em aberto. Quem será o nome do ataque gremista? A partida de hoje, diante do CSA, pode ajudar Renato a definir um nome. Com a Libertadores no topo da sua lista de prioridades, o Grêmio mais uma vez vai colocar em campo seu time reserva no Campeonato Brasileiro. Pelo segundo jogo consecutivo, o grupo gremista será testado longe da arena. Diante do CSA em Maceió, o técnico Renato Portaluppi aposta na mescla entre a experiência e a juventude para manter os 7 jogos de invencibilidade. O Renato sempre deixou muito claro isso, que teria oportunidade para todo mundo. E como a gente vem fazendo boas competições, a oportunidade vem surgindo, ele fala que tem que estar todo mundo preparado, porque a hora chega, então acho que todo mundo vem trabalhando bem, vem trabalhando forte para quando tiver a oportunidade de fazer o melhor e conseguir manter o nível do time. Para o grupo se entrosar também, oportunidades para todos, que alguns jogam, outros ficam esperando, então a gente trabalha muito para quando a oportunidade surgir, aproveitar da melhor forma. Titular indiscutível, Jeromel pode ser um reforço e tanto para o time alternativo do Grêmio. Expulso no jogo de ida contra o Libertad, o defensor se torna uma alternativa importante para enfrentar o penúltimo colocado na tabela. Com o objetivo de conseguir a segunda vitória fora de casa no Brasileirão, a partida desta noite também pode ajudar o técnico Renato Portaluppi a escalar o time do Grêmio para a partida contra o Libertad. Enquanto o André segue sem convencer, Luan e Diego Tardelli podem aproveitar a oportunidade e fazer do Brasileirão o melhor caminho para um reencontro com a titularidade. A provável escalação do Grêmio tem Júlio César, Léo Moura, Jeromel, Rodrigues e Juninho Capixaba, Rômulo, Darlan, Rafael Galhardo, Luan e Pepe, com Diego Tardelli no comando de ataque. A semana começa quente para o Grêmio. Seja no Brasileiro ou na Libertadores, o que os gremistas querem é motivos para comemorar. E agora a gente vai lá para a nossa redação, porque ele está lá, Taigor Janke. Oi! E aí, Cris, tudo bem? Tudo ótimo aqui. Me conta, tem cara nova chegando no elenco tricolor, é isso? É essa a informação que tu tem pra gente? É a novela Luciano, Cris. Finalmente chegou ao fim, o atacante que estava no Fluminense durante esse Campeonato Brasileiro
ele acertou com o Grêmio, inclusive durante a última partida pela Taça Libertadores da América na quinta-feira, ele já havia chegado a Porto Alegre, já havia também assistido a partida do Estádio Gremista e chega ao Grêmio contratado junto ao Leganés da Espanha. Uma negociação que demorou um pouquinho durante essa parada da Copa América, ela evoluiu um pouco mais e o Luciano, que foi contratado, teve 50% dos seus direitos federativos adquiridos pelo Grêmio junto ao clube espanhol por uma quantia que gira em torno do 1 milhão de euros. Luciano, que é um atacante de lado, pode jogar também tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, ele é canhoto, vez que outra pode jogar ali no comando do ataque, mas não é a sua posição preferencial, chega para reforçar o ataque tricolor nessa sequência de temporada onde o Grêmio tem Brasileiro, Copa do Brasil e também Taça Libertadores da América. Mas importante, Cris, em um primeiro momento ele só vai poder atuar no Campeonato Brasileiro, depois poderá, se o clube entender que é melhor assim, atuar pela Taça Libertadores da América. Copa do Brasil, ele já jogou pelo Fluminense e também o período de inscrições dessa competição já acabou. Ele não pode atuar pelo Grêmio pela Copa do Brasil. Tá certo, Taigor Jank sempre com as informações lá da nossa redação. E você acompanha CSA e Grêmio a partir das 7:45 da noite na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Vamos voltar ao CT Parque Gigante. Marcelo Salzano está lá. E Salzano, quem não garantiu ingresso para assistir Inter e Nacional vai ficar de fora, pelo visto, hein? Verdade, Cris. Quem não garantiu ingresso, não garante mais. Até porque os ingressos para a Inter e Nacional, quarta-feira, 7h15 da noite, no Beira-Rio, estão esgotados. A expectativa de um público superior a 45 mil torcedores. Vale ressaltar o seguinte, viu, Cris? O recorde de público do novo Beira-Rio, 47.012 torcedores em Inter 2, River Plate 2, na primeira fase da Libertadores deste ano mesmo. Sábado, no Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Ceará por 1-0, gol de Sarrafiori. E a história desta partida você confere agora com Matheus Dávila. O Inter entrou em campo com um time reserva no Beira-Rio e não decepcionou o torcedor. A equipe da casa atacou desde o início, criou chances para marcar e viu as oportunidades passando, deixando os colorados preocupados nas arquibancadas. Mas a tensão da falta de gols terminou aos 38 minutos. Sarrafiori soube aproveitar a chance para deslocar o goleiro e abrir o placar. Gol do Internacional! Sarrafiori mandou sarrafo pro gol com o pé canhoto. Goleiro não achou nada. Bola chapada para a rede, 1-0 Inter. Após o gol, o Ceará teve que acordar para o jogo. Colecionou também algumas oportunidades e assustou a meta defendida pelo goleiro Marcelo Lomba. Na melhor das chances, Ricardinho quase marcou de falta. E nem mesmo o gol anulado por impedimento de Guilherme Paredes, já nos acréscimos, estragou a festa do Inter. Vitória colorada por 1-0 no Beira-Rio. A vitória serviu para dar oportunidade para garotos. O Inter está preservando no Campeonato Brasileiro e vai voltar a fazer isso na competição. A boa notícia para o torcedor é que alguns jovens brilharam e a promessa é que seguirão brilhando no Beira-Rio. Um grupo forte é que te faz com que lá na frente, nesses jogos de sequência que tu tem, jogos decisivos, suspensão ou uma lesão, os jogadores estão jogados, preparados e aí faz a diferença. Após o jogo, o técnico Enderson Moreira não poupou críticas à arbitragem de Marcelo de Lima Henrique por conta do resultado da partida. Tem lances que são decisivos, eu quero que possa marcar. Eu quero que possa ver, pelo menos. É um lance importante, é um lance decisivo, não está lá no protocolo do VAR, não tem que observar, não tem um cara lá em cima para isso. Será que o cara, pelo menos, não dá uma olhada ou nós temos que reclamar? E foi assim que o Inter encerrou a preparação para o grande jogo desta semana contra o Nacional pela Libertadores. Segunda-feira a gente retoma o treinamento e visualizando já o jogo de quarta-feira decisivo contra o Nacional. A gente fez um bom resultado fora de casa, mas nós precisamos fazer mais um grande jogo aqui e confirmar essa classificação. E
E neste jogo de sábado ainda teve uma estreia. O zagueiro Bruno Fux fez seu primeiro jogo no time principal e foi bastante elogiado pelo chefe. Boa resposta. O Bruno fazia muito tempo que não... aqui no profissional eu não tinha conseguido oportunizar, mas tive total confiança de colocá-lo. Ele já está há um tempo com a gente treinando. Bruno é um jogador de características muito técnica. É um jogador de uma visão de jogo, de um passe, de construção de saída que de característica quase é difícil de encontrar assim. Tem poucos jogadores que têm essa qualidade, essa percepção de construção de saída de bola que ele tem. Matheus Henrique é mais uma estrela que desponta no Grêmio. Ele conversou com exclusividade com Matheus Dávila e a gente confere esse papo agora. Hoje aqui no CT do Grêmio, o papo vai ser com esse cara, Matheus Henrique. 2019, posso dizer que é uma temporada bem especial para você, pode ficar melhor ainda. Já vestiu amarelinha, já levantou caneco com a camisa da seleção. Foi campeão pelo Grêmio, né, Mateuzinho? Mas o ano está só começando. Matheus Henrique, obrigado por atender a Band. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. E como você falou, está sendo uma temporada mesmo diferente, que eu nunca tinha vivido antes. De estar podendo se firmar como titular, de ter conquistado já 2 títulos no ano. E espero conquistar, tenho disputando mais 3 competições, espero conquistar as 3, se possível. Essa é a temporada da afirmação do Matheus Henrique. Você conseguiu a titularidade, vem de uma sequência muito positiva. Mudou muito de um ano para cá, pelo menos na sua cabeça, Matheus? Com certeza, né? Desde a minha subida profissional no passado, a gente sabe do processo que teve, de lapidação, de tudo que foi preparado comigo. E de hoje chegar nesse momento assim, de estar podendo desfrutar de tudo isso é gratificante. E espero cada vez mais buscar trabalhar para isso, porque a gente sabe que a tendência é mais cobrança, a cobrança vai vir mais forte, sabe que as decisões, tem semifinal de Copa do Brasil, tem segundo jogo da Libertadores, então a gente sabe que a cobrança é maior. Titular com 21 anos, é fácil segurar essa carga nas costas aí ou não? Olha, eu não gosto de falar muito disso titular, porque a gente tem um grupo que é fantástico, né? Tanto quem joga Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, entre da conta do recado. Mas eu fico feliz por estar tendo essa sequência, estar tendo essa confiança, porque dá confiança pra gente. E a gente sabe que o desejo de todo jogador é jogar. E eu espero continuar jogando como titular, poder estar ajudando os meus companheiros e o Grêmio. Pré-olímpico, a Olimpíada está chegando. Como é que foi a experiência lá na França? Olha, foi muito bom. Foi algo que eu nunca tinha vivido, nunca tinha sido convocado. Foi minha primeira convocação para a seleção. E nós disputamos 5 partidas e eu fui o único que joguei todas, que eu joguei as 5. Teve um jogo lá que eles colocaram os reservas e mesmo assim eu joguei. Botou a abraçadeira, inclusive, né? Sim, fui capitão num dos jogos. Então tudo isso é experiência, tudo isso é aprendizado. E eu espero sempre buscar mais, seleção olímpica, como você falou, pré-olímpico, tem pré-olímpico, tem Olimpíadas. Meu sonho é de chegar na seleção principal. Você olha esses números porque muitos dos elogios, eles partem dessas características, dessas estatísticas. Você olha, você avalia, você pensa, poxa, poderia ser 100%, poxa, poderia melhorar aqui. Como é que é essa relação? Sempre quando acaba os jogos a gente já tem tudo ali detalhado. Então eu sou um cara também que me cobro muito, meu pai é um cara que me cobra muito. Então sempre que eu recebo essas estatísticas, os scouts dos jogos, errei, não podia ter errado, lançamento, eu sei que eu preciso melhorar o meu jogo longo, minha bola longa. Então é o que eu sempre vou olhando, meus desarmes, porque eu atuo numa região do campo que tem que proteger o setor defensivo. Então isso ajuda bastante também para que a gente possa melhorar a cada jogo. Matheus, para a gente começar a encerrar o nosso bate-papo, nós vivemos 2019 de várias formas e existem várias formas também de ocorrerem clássicos grenais. Nós sabemos a força que é. E você é um cara dentro do Grêmio que tem uma relação com o Nonato, do outro lado. Como é que é isso dentro dessa rivalidade que é muito forte aqui em Porto Alegre? Você já percebeu isso bem? Sim. Antes mesmo de eu vir pro Grêmio, dele estar no Inter, a gente já era irmão. Quando eu falo pra ele, a gente é amizade de longa data. De nossos pais, os meus pais, os pais deles são muitos amigos. Então sempre que a gente tá em São Paulo, de férias mesmo, a gente sempre tá junto. E a gente tá sempre se falando. Eu desejo bom jogo para ele, eu assisto os jogos dele, ele faz a mesma coisa para mim. A gente sabe que, por mais da rivalidade, mas a gente tem um carinho pelo outro, tem essa amizade, a gente torce um pelo outro muito. E a gente se cobra muito. E eu falei para ele que, se Deus quiser, a gente pode conseguir estar na seleção junto. Matheus, obrigado, viu?
pelo bate-papo aqui na Bandeirantes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Esse cara segue aqui no Grêmio em busca de conquistas em 2019. Abraço! Antes de nós conferirmos os gols da rodada pelo Campeonato Brasileiro, vamos ver como é que está a tabela de classificação do Brasileirão? Vamos ver na tela aí, ó. Caraca, olha o Peixe, gente. É primeiro colocado, 29 pontos. Palmeiras já é segundo com 27, Flamengo terceiro, Atlético Mineiro é o quarto colocado, fechando o G4. O Inter é sexto colocado com 20 pontos e o Grêmio, que não jogou ainda, pode subir aí algumas posições, é 12º com 15 pontos, mas tudo pode acontecer na partida de hoje diante do CSA. E falando nos gols, eu disse que nós íamos ver, quem nos traz é Taigor Janke. Mesmo? Vai trazer os gols pra gente? Vou puxar eles aqui, ó. Vai vir os gols, Cris. Menos de 2 partidas, tá? Chapecoense e Bahia, Goiás e Atlético Mineiro. Esses 2 jogos, eles terminaram 0-0. Ninguém foi de ninguém, não teve gol. Mas os gols dessa rodada movimentada do Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, você confere agora aqui no Donos da Bola. Após cruzamento para a área, a bola sobrou para Derlis Gonçalves abrir o placar na Vila Belmiro. O Avaí, o único time que ainda não venceu ninguém nesse campeonato, até empatou o gol do João Paulo. Mas, de novo, um gringo resolveu. Ou melhor, 2. Soteldo cruzou na cabeça de Carlos Sanches, 2-1. E na etapa final, Felipe Jonathan, meio sem querer querendo, fechou a conta. Santos 3, Avaí 1. O ex-líder Palmeiras tropeçou de novo. Valdívia, ex-Inter, cobrou escanteio para Marrone abrir o placar para o Vasco. Pênalti para o Palmeiras. E gol de Gustavo Scarpa na canhota, 1-1. No Maracanã, clássico para 45 mil torcedores. O primeiro gol foi do Botafogo, com Cícero, ex-Grêmio. Rafinha tocou para Gerson, que limpou a marcação e chutou forte, 1-1. No segundo tempo, Rafinha cruzou, Carli tirou e Gabriel pegou bonito. Flamengo 2-1. Falando em pegar bonito, olha o que fez o Diego Souza. Que baita cobrança de falta para deixar tudo igual mais uma vez. Mas o Flamengo contou de novo com Rafinha, que tocou para o fácil gol de Bruno Henrique. Esse até a Cris Bart faria. Flamengo terceiro na tabela 3, Botafogo 2. Agora vamos ao Nordeste, Estádio Castelão. Osvaldo marcou Fortaleza 1-0, com desvio do Manuel. Virada corintiana no segundo tempo. Bocelli deixou tudo igual. Pedrinho saiu na cara do gol e chutou cruzado, 2-1. E no fim, tira um baço de Danilo Avelar, sem chances para o goleirão Felipe Alves. Fortaleza 1, Corinthians 3. Voltamos ao Maracanã, porque no sábado o goleiro Muriel, ex-Inter, aceitou esse gol aí. Tá certo que o chute do Reinaldo foi forte, mas né? São Paulo 1-0. Marcos Paulo chutou por cobertura, a bola deu na trave e Ione Gonçalves empatou para o Fluminense. Mas nos acréscimos do segundo tempo, pênalti para o São Paulo e cobrança de Reinaldo, segundo dele no jogo, Flu 1, São Paulo 2. Nosso giro termina no Mineirão. Lá, o Jonathan cobrou pênalti e abriu o placar para o Atlético Paranaense. Marcelo Cirino deu um toquinho sutil para Bruno Guimarães, que ampliou 2-0. E teve até zoação na rede social sobre o gramado sintético, que falam que tanto ajuda o Atlético na Arena da Baixada. Tá aí os gols. Sabe aquele gol que o Sheik falou ali na narração que eu faria? Não garanto nada. Eu acho que tu faria. Não garanto. Confio no teu potencial, Cris. Eu não. Tá, Igor, vamos virar a chave e falar de Libertadores da América. E os adversários da dupla Grenal foram a campo no fim de semana? É isso aí, Cris. O Libertad ele joga hoje lá no Paraguai, pelo Campeonato Paraguai. O adversário do Grêmio na próxima quinta-feira, a partida que acontece lá em Assunção. Já o Inter enfrenta o Nacional na quarta-feira aqui no estádio Beira-Rio. E o Nacional jogou nesse fim de semana pelo Campeonato Uruguaio com um time misto e ainda assim venceu. Você confere agora. O Nacional, com time misto e só 5 titulares que enfrentaram o Inter, saiu perdendo no Parque Central. Viega completou na pequena área e marcou para o Progresso. Mas aí Gabriel Neves colocou na cabeça de Matias Zunino 1-1. Segundo tempo, cruzamento de Ocampo e gol de Laborda, virada do time da casa. O terceiro gol foi do centroavante Verguécio, veterano que assustou o Inter na semana passada. Gonçalves descontou cobrando pênalti.
E no finzinho, mais um gol de Berguécio em mais um pênalti. Nacional, vice-líder 4, Progresso 2. Hora da gente conferir o desempenho dos gaúchos na Série B e C do Brasileirão. Na C, o Ipiranga empatou com o Tombense em Minas Gerais. 1-1. Os outros gols você vê agora. Começamos pela Série B do Brasileirão. Júnior Todinho mostrou que o achocolatado faz bem. Golaço no canto pro Cuiabá. Mas o Brasil empatou. Murilo tocou para Diogo Oliveira deixar tudo igual. O Chavante é 14º colocado. Na Série C, outro 1-1. Juventude e São José. Renato Cajá marcou para o Ju de pênalti. E Luiz Eduardo igualou. O Zeca agora é vice-líder da chave. E o Juventude é 4º. Daqui a pouquinho tem muita resenha de Brasileirão, de Libertadores. Não saia daí que a turma do Toque de Bola já está vindo para o melhor debate da rádio na sua TV. Estamos de volta agora com a resenha conjunta entre os donos da bola na Band TV e Toque de Bola na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Olá, Alex Bagé. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Hoje no debate com a gente, Sérgio Boas, Roberto Pauletti, Gabriel Correia. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Faça. E o peixe? Pois é, o Santos assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Ele está dizendo desde a segunda rodada que o Palmeiras ia ser campeão. Tu acha que vai ser ainda? Eu acredito que vai ser pelo seguinte, eu gosto de ver o Santos jogando. Só que, na minha opinião, o Santos tem um time que a longo prazo, que é o que exige o Campeonato Brasileiro, ele vai ter problema. Porque, por exemplo, o anãozinho venezuelano, que está jogando muito agora, que é o Soteldo, se machuca o Soteldo, ele acaba sendo substituído pelo Marinho. E aí a gente já está falando de um que tem cérebro, outro que não tem. Então, a longo prazo... Não, mas é a realidade. A longo prazo, o Flamengo deve crescer, o Inter deve crescer, o Grêmio deve crescer. E o Palmeiras? O Palmeiras vai continuar ali, porque o Palmeiras já tem um grande time. E tem uma tese diferente. Faz 3 rodadas que o Palmeiras está dormindo. E o Santos conseguiu abrir 3 pontos só. O Palmeiras acorda daqui a pouquinho. Mas o Santos fez o que o Inter ou o Grêmio deveriam fazer, não é, Paulete? Tu sempre bateu muito nessa tecla que o Inter abriu a mão do Campeonato Brasileiro e tal. Eu continuo dizendo que sábado ainda, olhando o Internacional e Ceará, eu fiquei, entre aspas, triste por ver que o Internacional abriu mão de um campeonato que ele poderia estar muito melhor. Porque o Palmeiras, quem ouve sabe, eu não vejo nada nesse time do Palmeiras. Eu vejo um belo time, mas vejo o Flamengo muito mais time que ele. E está demonstrando agora o Santos, que é inferior aos dois, na minha opinião, e inferior ao Internacional também, líder. Por quê? Porque estão se dedicando. O Gabriel tem uma tese que eu acho bem interessante. Qual tese? Que só tem o brasileiro, né? Eu acho que vai descansar, de fato, descansa no campeonato. Tem um jogo por semana, não vai ser quarta e domingo. Eu gosto do time do Santos, eu gosto do trabalho do Sampaoli, eu acho que briga entre os 3 até o final do campeonato, mas é isso. Tem o Brasileiro que o Inter teve ano passado, tem uma competição para tu focar. Eu acho que o Santos vai brigar até o final. Olá, Boas. Olá, Cris. Eu também acredito que o Palmeiras será o campeão brasileiro. O Palmeiras tem mais elenco para resistir à competição. O Santos vai ter dificuldades ao longo da competição. Tem um bom time. Torço para que eu me engane. Torço para que o Santos consiga levar o campeonato com interesse até as últimas rodadas. E a dupla Grenal só vai disputar um campeonato brasileiro quando ela não tiver outros compromissos. Se ela entrar um ano só com o brasileiro, aí ela vai ter, se ela entrar em Libertadores, se ela estiver cedo numa Copa do Brasil, né, nas fases subsequentes importantes, ela não vai valorizar o brasileiro. Isso é algo impressionante, eu não consigo entender isso. Pega, por exemplo, nesse mesmo gancho do Serginho, o time do Internacional e o time do Grêmio, toda vez que tem que preserva onde? No Campeonato Brasileiro. Então, automaticamente, querendo ou não, tu acaba abrindo mão. Se tivesse uma proposta, vamos pegar o Flamengo, tá? Se bem que o Flamengo já caiu da Copa do Brasil, mas o Flamengo ontem jogou contra o Botafogo, o Flamengo tomou 2-0 do Emelec, quarta-feira começa perdendo de 2-0 e ontem jogou com o time titular. Ah, porque o torcedor está pressionando. Não, é porque o Flamengo vê que daqui a pouco talvez já caia na quarta-feira da Libertadores, aí ele volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, ele é sempre descartável. Então, todas essas campanhas, na era dos pontos corridos de 2003 para cá, nós aqui no Rio Grande do Sul nunca ganhamos campeonato. O Grêmio não ganha desde 96, o Internacional não ganha há 40 anos, desde 79.
mas não ganha por quê? Porque toda vez que tem alguma outra competição, se projeta qualquer outra competição. E a Copa do Brasil sempre vai ser uma realidade para a dupla Grenal. A menos que na Copa do Brasil a dupla Grenal caia numa fase inicial. E aí começa o Campeonato Brasileiro como o Santos. Sim, a raridade a única brigar chance. como brigou o Inter 2006, o Grêmio 2006, 2006. É busca de vaga para Libertadores. É muito raro a dupla brigar Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo. Só é que muito tem um detalhe, raro. a vaga para Libertadores se conquista até sem fazer força, porque classifica 4 direto, mais 2 classificam para a fase da pré-Libertadores, já são 6. Aí se ganha alguém, tem mais o campeão da Copa do Brasil, já são 7. Se esse cara tá entre os 4 do... Ele já abre uma outra, vaga já no vai Brasileiro. 8. Se é um brasileiro ganha a Sul-Americana, vai 9. De um campeonato que tem 20, quase metade vai para a Libertadores. Não é mais mérito, é obrigação ganhar a vaga da Libertadores. Teve brasileiro que foi já 9, essa metade. É a diferença do pontos corridos para o mata-mata. Eu sou sempre a favor do pontos corridos, mas historicamente os nossos clubes eles têm um desempenho melhor nos mata-matas. Basta ver o que o Bagé falou, o Internacional e o Grêmio não ganham o Campeonato Brasileiro há muitos anos, porém nos mata-matas, que são Libertadores e Copa do Brasil, ambos nós sempre temos expectativa. E agora, de novo, o Serginho até acha que o Internacional é o favorito para ganhar, né, Serginho, a Copa do Brasil? Eu acho que o Inter se preparou, está preparado agora para ganhar 2 Copas. Se preparou para as 2 Copas. Não sei se vai ganhar as 2 é difícil, mas está preparado como o Grêmio também, né? Eu falei no Inter que o Inter está nessa fila aí. O Grêmio já está preparado há mais tempo, tanto é que ganhou. Mas o Inter se preparou. Agora, não adianta querer ficar pedindo campeonato mata-mata, por exemplo, num brasileiro. Não tem sentido nenhum. Se nós temos, tem as Copas, já tem. Né? Mas eu acredito também que uma Copa vai ficar em Porto Alegre. Se não ficar 2, que seria um sonho para nós todos que trabalhamos com futebol. Mas ou Copa do Brasil ou Libertadores, eu acredito que possa ficar em Porto Alegre. Falando de Campeonato Brasileiro, e o jogo até que o Paulete estava, boas também, né? Sábado no estádio Beira-Rio. Era um Batman e Robin. Maravilhosos. Oi, Cris, tudo bem? Rogério de Bento Gonçalves. O que o Odair vê de bom no Trellis, que escala o Trellis e não o Pedro Lucas? E o Sarrafiori joga muito, merece mais oportunidades. Eu não vejo valor no Trellis. Eu imagino até o que o Odair esteja pensando, porque o Odair ele avalia o desempenho nos treinamentos. E o Pedro Lucas, por outro lado, quando ele entra, ele não justifica, porque ele entra de uma forma aparentemente desinteressada. Me parece que ele está feliz em estar na posição que ele está hoje. Está confortável. Está confortável. O Sarrafiori é diferente. O Sarrafiori, ele tem todas as condições, ele bate bem na bola e tal, mas ele é pouco participativo, ele tem que tomar uma decisão. Mas eu concordo com o Serginho Boas quando ele falou há pouco lá no Toque de Bola. O Sarrafiori, nós vamos saber que jogador é o ano que vem. Esse ano ainda ele tá num aperfeiçoamento da carreira dele. É um processo de transição ainda do Sarrafiori, né, para base profissional. Ele é muito novo, até eu concordo muito com o Serginho quando a gente fala isso, porque às vezes a expectativa gerada em cima de um jogador como esse, ela é tão grande que prejudica até o crescimento dele. Isso aconteceu para mim um pouco com o Nonato. A expectativa gerada, quando ele subiu da base, ele entrou no jogo contra o River, foi muito bem, olha aí, ó, esse vai ser titular do Inter pelos próximos anos. Calma, é um garoto, ele vai oscilar, é normal isso. Mas é que do Sarrafiori tem uma diferença, pelo menos na minha leitura. Primeiro, o Sarrafiori não é garoto. O Sarrafiori tem 22 anos já. Garoto é quem está assinando o contrato com 16. Né? O Sarrafiori se tem uma paciência e uma perspectiva nele que não se tem em vários outros meninos que foram lançados no Inter. O Sarrafiori chegou como um popstar. O Sarrafiori chegou para disputar aquela Copa Internacional Ipiranga no final do ano, porque era o último ano de contrato e o time dele na Argentina, o Huracan, não queria mais nada com ele. Ele tem potencial, só que daí ele se transformou numa perspectiva... É só comparar, do Alessandro, tem que comparar também. Ele ao mesmo jogador que é revelado na base do Inter. O Sarrafiori foi profissionalizado no Internacional. Mas eu acho que o Bagé... O Sarrafiori, para mim, tem um fator, isso que o Bagé fala, ele é argentino. Pois é. Se ele fosse brasileiro, não talvez seria não se desse a mesma bola para ele. Acho que não teria tanta... Não, eu acho que tem um fator que a gente não se tem nem a definição do que ele joga. Eu, pelo menos, eu considero um detalhe em relação ao Sarrafiori. A base dele foi muito deficiente. Claro. Então, um menino que... Vamos usar o Nonato. A base do Nonato foi muito melhor do que a dele. Então, por isso que eu creio que ainda se deva ter uma tolerância maior com ele, porque ele tem alguns requisitos que
que são poucos no futebol. A condução de bola, Não, o arremate. mas é o que o Bagé falou, ele tem 22 anos, já era pra estar... É que eu acho que tem muito jogador que matura mais tarde. É que se acontece. Não, pode ser, mas é que se projeta, é que assim, ó, vamos falar um português mais claro, eu discordo toda essa babação que se coloca em cima do Sarrafiori. O Sarrafiori é um jogador que, nas oportunidades que ele recebeu, ele mostrou, ele conhece futebol. Mas o que é o Sarrafiori? Ele é um meia de transição, ele é um condutor de bola, ele é um segundo atacante. O que é o Sarrafiori? Isso eu concordo. Entendeu? Nós não temos ainda uma definição. Mas quem tem que decidir isso? Não, talvez o Odair, claro, ninguém melhor que o Odair para isso. Mas o que eu digo que se entrega uma perspectiva para o Sarrafiori, eu concordo com o Gabriel, muito mais por ele ser argentino. Tem um menino internacional chamado Zé Aldo, que o dia que der a camisa para ele não sai mais. Mas qual é o mas menino? É o Zé Aldo, ele é daqui, né? O Sarrafiori veio de fora, ele é argentino. Mas vamos considerar o seguinte, qual é o menino que sai da base e mete um gol no Flamengo, um gol no Ceará? Ele tem algo mais, esse menino aí. Quando botaram o Sobis, ele fez a mesma coisa. Esses guris do Internacional que a gente está falando, e agora no banco contra o Ceará, tem um jogador que eu vejo que ele vai ser o substituto do Dourado, que é o Johnny. Tem um meio campo que é muito bom, mas o Sarrafiori, ele entra, apesar de tudo que a gente comentou que eu concordo, mas ele tem algo mais, porque o cara faz um gol contra o Flamengo, decide o jogo contra o Ceará, ele tem valores que tem que ser mais explorado. Eu acho que isso mostra a característica dele, né? Um chutador. Eu acho que uma principal característica hoje do Sarrafiori é ser um chutador, um grande chutador. Agora, eu concordo com o Bagé, vai ter que achar a posição dele. Ainda, eu acho que ele não é da Alessandro. A torcida acredita que ele é, mas eu acho que ele não é. Para mim, ele é mais parecido com o Alex. Ele é um meia que vai carregar a bola e chutar. Agora, se nem Inter, não sei se o Inter sabe, ou se o Sarrafiori sabe, se não sabe qual é a posição dele de fato, isso pode ser um problema, de fato, para a formação dele. Não, até porque ele quer ver um jogador que o Odair volta e meia põe para jogar e que nós mesmo criticamos, e principalmente o torcedor critica, o Parede. Se tu pegar o Parede e o Sarrafiori, tu vai dizer, não, quero o Sarrafiori, porque ele mostra que tem mais qualidade, ele é mais ofensivo, mas quem é que é cumpridor de função? É o Parede. Então, na cabeça do Odair, quando ele precisa olhar alguém para botar no bolo, nem sempre ele busca o Sarrafiori. Já teve outros jogos aí também que o Sarrafiori, o time foi descaracterizado e o Odair não botou de cara o Sarrafiori. Eu faço um corte meio radical nessa história aí. Com o Parede eu tenho certeza que eu não vou ganhar jogo nenhum. Com o Sarrafiori eu posso ganhar. Mas teve jogos que o Parede foi fundamental no esquema. É que o Parede, eu não estou nem comparando. Só tô dizendo eu só estou dando um exemplo, porque é o jogador que ele não aparece para a torcida. Mas ele é operário dentro de campo. O Dourado várias vezes não apareceu para a torcida. Se o Parede fosse Guilhermo e viesse do Huracão, é isso que eu estou dizendo. Era craque. É que argentino chegou no Grande do Sul. E isso não significa que o Sarrafiori não seja bom. Isso não significa que o Sarrafiori não seja bom. As torcidas organizadas principais aqui do Rio Grande do Sul, elas torcem como os argentinos. Exato, não. Aliás, os argentinos imitam as torcidas daqui. E isso não significa que a gente acha o Sarrafiori ruim, só que às vezes a proporção é muito grande. As torcidas do Boca e do River que nos imitam. Tá, não, isso eu já sabia. A gente anotou isso. Líderes organizadas viajaram para a Argentina para aprender com os caras lá, como é que os caras cantavam. Bagé, a gente está falando aí, falamos muito desse jogo sábado, Inter e Ceará, no estádio Beira-Rio, mas quarta-feira é dia de decidir a vaga nas quartas de final da Libertadores Inter e Nacional. 7h15 da noite, né? O nosso jogo aberto vai começar às 5h30 da tarde, já lá no pátio do Gigante da Beira-Rio. Na Rádio Bandeirantes, 94.9 FM. Vai começar tudo cedo. Eu acredito que o Internacional passa, mas eu acredito que vai ser um caroço, como costuma dizer o Paulete. Não, é jogo duro, sem dúvida. O time do Nacional não jogou mal contra o Internacional lá. Eles são deficientes no ponto de vista ofensivo. Mas é um time que marca bem e vem especular. Acho time ruim, Paulete. Com todo respeito, acho um time ruim do Nacional. O que tu acha desse jogo agora, quarta-feira, Boas? O Inter passa bem, vai passar bem, vai fazer um placar aí de 2-0, quem sabe, porque é bem superior ao Nacional. O meu medo, sabe qual é, Sérgio? É superior, mas acho que vai ser fumaça. Se tivesse empatado lá, 0-0, tudo bem, poderia especular, mas eu achei tecnicamente fraco o time do Nacional. Por pior que seja um time, é impossível que ele não tenha pelo menos 2 chances de gol por jogo. E vá que aconteça do Nacional fazer um golzinho... Mas foi o diferencial do Inter. O diferencial do Inter foi o Guerreiro. Pois é. A hora que a bola chegou para o Borseguio lá, ele acabou errando. Na hora que chegou para o Guerreiro, ele acertou. Berguesse aquele, não? Berguesse. Eu mudei o nome de batismo. Eu já avanço que até mais. Que é veterano também. Viu, Paulete? Eu vejo o Inter, Cris... Eu vejo o Inter e o Emelec jogando a semifinal. Eu vejo o Inter e o Emelec jogando a semifinal.
E o Inter Grêmio, e Emelec? e o Grêmio e Palmeiras. E para o Inter seria muito bom pegar o Emelec. Muito melhor que o Na Flamengo. dúvida, pega sempre a camisa menor. E duelo entre brasileiro e Libertadores é sempre muito chato. E mais, se o Flamengo passar, é a tal da moral natural. Se o Flamengo Tem passar, 60 vai mil passar torcedores com moral. já. Vai passar com moral. 60.500 ingressos vendidos já para quarta-feira. Não, vai no lotar, Maracanã. né? O Maracanã vai estar lotado, vai ser um Na caldeirão. dúvida, pega a camisa mais fraca sempre. É mais fácil o Emelec sentir aqui no Beira-Rio do que um Flamengo. Não que o Inter não possa ganhar as duas partidas do Flamengo. E se a gente fizer uma projeção, o Grêmio vai pegar um Palmeiras machucado, né? E pressionado. Pressionado, porque aquele espectro do grande time, do melhor time do Brasil, que eu nunca achei, mas que ele Tá abalado. Tá abalado. Tá abalado. E a torcida, aliás, que desagradável ver aquela torcida do Palmeiras pressionando daquele jeito. Aquilo ali não é torcer, né? Fico imaginando se um jogador sai por acaso na rua, que tipo de reação teriam aquele tipo de torcedor? A gente lembrou, até o Bagé lembrou o João Vitor. O João Vitor, que joga hoje no CSA. Joga no CSA, os caras depredaram o carro dele, ele estava fazendo não sei o quê, enfim. Não, ele tinha parado ele estava no shopping sacando um dinheiro no caixa eletrônico. Ele foi revelado no Palmeiras e ele foi agredido. Os caras chegaram em cima e bateram nele. Eu me lembro há pouco tempo atrás, o Hélio Carraveta. O Hélio dele, é um emblema da competência do Internacional. Quebraram, acho que era uma Mercedes, um BMW. Os caras quebraram, mas que tipo de gente faz isso e não vai presa, hein? Porque ainda se trata no Brasil os crimes do estádio como se não fossem crimes. O cara acha que no estádio ele pode ofender, ele pode agredir, ele pode fazer o que ele quer. E naquela época do Internacional, quando quebraram o carro do professor Carraveta, quebravam as vidraças todas do Aliás, Inter. teve de aniversário no sábado, né? Teve grande Hélio Carraveta. E hoje tem CSA e Grêmio. Argel e Renato. E a gente, inclusive, é o tema da nossa enquete, né? Lá no Twitter, @donosdabolaRS. E a gente vai falar sobre isso, muita resenha, e falar sobre CSA e Grêmio depois do intervalo. Não sai daí, a gente vai faturar e já volta. Estamos de volta com os donos da bola na Band TV e Toque de Bola na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Vamos falar de Grêmio? Vamos. E o Grêmio é o assunto da nossa enquete lá no Twitter. Solta aí, vamos ver qual é a opinião dos internautas a respeito entre os relacionados para o confronto entre CSA e Grêmio. Quem merece mais chances no time titular? 24% dos internautas acham que o PP, 38% o Luan e 38% Tardelli, Alex Bagé. O PP vai começar jogando naturalmente, né? Porque ele é o reserva natural do Everton. Pelo que a gente está acompanhando, aberto pela direita deve jogar o Galhardo, e a dúvida mesmo é entre Tardelli ou André. Porque eu acredito que o Luan vai começar jogando. Porque aquele trio de meio campo, o Renato põe aberto pela esquerda o PP, aberto pela direita o Galhardo, centralizado o Luan, e na frente que é a dúvida, quem começa como 9, o André ou o Tardelli. Eu jogaria com o André hoje, porque se ele jogar com o André hoje, quer dizer que ele começa com o Tardelli quinta-feira na Libertadores. Mas eu ainda acredito que hoje ele vai começar com o Tardelli, porque o André é titular. Será que o Renato ainda continua buscando a fórmula mágica para substituir o Ramiro? Com essa invenção do Tardelli, que foi pessimamente no Grenal, né, Sérgio? O Galhardo. Para mim, o erro tático do Grêmio é não esquecer que não tem mais a função lá do Ramiro. Porque o Galhardo, vamos combinar, é um jogador que está fazendo hora essa no Grêmio. Né? Não tem sentido. Faria mais sentido, eu já disse, faria mais sentido ter o Léo Moura no meio campo do que o Galhardo. O Léo Moura é muito mais qualificado para criar o jogo que o Galhardo. Agora, o que o Renato quer com o Galhardo ali, eu também não confesso que eu não entendi. É uma falta pela meia esquerda, o Galhardo bater, né? A bola parada dele é boa. Porque me parece ser exatamente a busca daquele modelo de jogo com o Ramiro que ele não conseguiu até agora. E que não é um modelo do Renato, é um modelo ainda do Roger. Porque, na verdade, o Filipão, aliás, é um modelo do Filipão. O Filipão tinha fixado aberto pela direita o Juliano. Quando o Roger chegou, permaneceu com o Juliano. Aí o Juliano foi vendido. Aí o Roger tentou até o Negueba ali, lembra? Não dava certo. Sim. Aí o Renato chegou e descobriu o Ramiro. Mas nós estamos falando de uma mesma função. Essa função é da época do Filipão, de 2015 ainda. Então tá na hora, eu concordo contigo, do Renato abrir mão disso. Não vai ter um outro Juliano, a menos que contrate ele de novo. E não vai ter um outro Ramiro. Não tem, ninguém consegue fazer esse tipo de função. Não estou nem falando referente, não que faça falta o Ramiro. Mas para aquela função,
Eu penso que o Grêmio teria que abrir mão desse jogador. Tanto que volta e meio o Alisson, ele vai bem, daí É isso depois aí. ele Hoje não é o vai tão Alisson. bem, ele vai recuperando. Eu acho que o Alisson é o mais próximo e nem defende tão bem quanto o Ramiro, mas ataca melhor, só que parece que falta, e talvez ficar nessa que o Paulete disse, a fórmula mágica é um grande problema, porque tu vai tentar achar algo que tu não tem no teu elenco. Eu já acho o Alisson um jogador indispensável hoje no Não, Grêmio. eu concordo. Mas por causa dessa função. Vai, quando eu elogiei o Alisson. Pô, Eu sempre vou se lembrar. tu elogiaste e eu não te elogiei, me desculpe. Porque normalmente tu acerta, Era isso que eu Cris. queria ouvir, esse Eu pedido sei de que tu queria ouvir isso aí. Mas o Alisson é um bom jogador. Mas Cheio. por causa da Não, eu função. concordo. Eu digo a função Ramiro. Vocês não falaram que ele é mau jogador, mas A gente chega eu na acho que ele é o função mais de novo. bem adaptado hoje. O Grêmio sim, contratou sim. o Montoya, mas como o Montoya não foi pedido do Renato, o Renato fez tudo para que o Montoya se sentisse desconfortável e saísse. O Montoya e tá o Montoya jogando, alguém saiu. sabe? Não, Se ele tá- eu não tenho acompanhado. Confesso que eu tenho não vi acompanhado. agora. E pra onde é que ele foi? Pro Racing. Ah, pro Racing, um time forte. Pedido pelo Eduardo Cudê, que é um estrategista, né? Que vai acabar fazendo ele jogar lá. Agora, eu penso isso, que Porque tem que a abrir função do mão desse Ramiro era do modelo. Montoya, né? O Montoya jogava ali. Eu penso que tem que abrir mão desse modelo. Agora, Cris, sobre a enquete, a nossa enquete aqui, Ah. eu creio, se eu tivesse que responder, eu daria o mesmo peso para os três. Porque o PP, naturalmente, todo mundo quer vê-lo jogar. O Tardelli, se for bem, se habilita a ser o 9 titular do Grêmio. E o Luan é a esperança do diferencial que o Grêmio não está mostrando. Então, eu botaria os três. Mas é que tá, é que a enquete tem o peso de hoje e tem o peso da sequência. Sim. Para hoje, e as respostas vão ser as mesmas, porque para hoje o Luan vai jogar. Para a sequência, o titular não é o Luan, é o Jean-Pierre. Para hoje o PP vai jogar. Para quinta, não, o titular é o Everton. Para hoje, o Tardelli pode jogar. E aí o que a gente gostaria? Que pelo futebol, o André não jogasse também na quinta. Mas o Renato gosta desse esquema. Respondendo, tipo, quem vai ser titular, eu acho que vale. Diego Tardelli, eu acho que é o que o torcedor mais quer ver. E eu até achei estranho não ser mais ele ali de ser titular. Porque o Jean-Pierre tá bem. O Jean-Pierre não Pelo tem rendimento. a vaga tão ameaçada pelo Luan. rendimento. E o Everton ninguém vai tirar do time. Mas se tu pegar os dois últimos jogos do Grêmio, é um Grenal que o Renato aposta no Luan como falso 9. O Luan fez gol. Aí depois vem Grêmio e Libertad. O Renato aposta no Tardelli como falso 9. O Tardelli fez gol. Quem é que vai jogar? Quem é o titular? O André, que não faz gol. Ô Cris, o que eu estou esperando é o Tardelli está precisando empilhar gols. Estou vendo aqui a repetição do gol do Grenal e depois do cruzamento do Juninho Capixaba com a conclusão e o gol do Luan, o Sobis reclama muito do menino Heitor. Só agora me dei conta disso, que não impediu o Tem que cruzamento. reclamar do Klaus, que errou o tempo de bola. Mas ali dá para ver. Eu não dá pra reparei ver ele isso aí. aparece ele chamando a atenção do Heitor, que não impediu o cruzamento do Capixaba. A gente tem a tendência de olhar o ruim. Eu já fico exaltando o cruzamento que o Capixaba fez, né? E a categoria do Luan, que sem sair, Não tirou os pés do sem chão. pular. Então, é que nem o jogo do Inter contra o Ceará, Cris, agora. O Fux jogando uma barbaridade. Daqui a pouco ele tomou uma caneta e o pessoal... Não, para aí, é mérito do atacante. Recebeu elogios do chefe. Imagina se não tiver caneta. Oi, Cris, pergunta para o Bagé se ele ainda confirma Palmeiras sendo campeão. Sim, acabei de confirma, falar. ele já Vai falou. ser campeão. Ele já falou, quem perguntou é o Gilson, de Cachoeira do Sul. E o Lucas de Charqueadas. Oi, Cris, o Neilton poderia ser encaixado neste momento? Olha, só se botar, talvez se for encaixado para mandar embora. Porque o Neilton, ele chegou no Internacional até agora e não disse a que veio, né? Mas ele teve oportunidades? Não, é que assim, o Cris... ele teve muitas Wellington oportunidades. Silva, Teve? Neilton, Trellis, o próprio menino lá que eu gosto muito, Pedro Lucas, eles não podem reclamar de oportunidades. Eles receberam. É que eles não têm, por exemplo, o cacife para continuarem como titulares. Eles vão ter que sobreviver de algumas oportunidades recebidas. Mas todos receberam. Não, tudo bem, pode não ser titular, mas pode ser um ótimo reserva, uma ótima opção. Mas aí quando dá a oportunidade para ele começar jogando, ele mostra por daí que ele não serve para opção. É que a gente avalia, eu pelo menos avalio o jogador de algumas maneiras, como todos. As características individuais dele, por exemplo, o Neilton tem todas as características que precisa para ser um bom atacante. Começou bem no Condução de bola, habilidade, ele até tem velocidade se ele precisasse, ele é bom na conclusão dentro da área. Porém, ele não tem vontade. Ele está muito satisfeito com essa posição dele, passou pelo São Paulo, passou pelo Botafogo,
está passeando aqui em Porto Alegre. Passeando e ganhando um bom E salário, belo salário. Nesse sentido, eles não têm aquela decisão, aquela definição de, não, eu vou ser mais do que eu sou, eu vou ser titular do Internacional. Se ele tivesse a vontade do Parede, ele seria titular do Inter hoje. Mas o futebol quer ver um exemplo? é uma sequência disso. Um cara que chegou aqui criticado a direção por ter contratado ele, e quando ele recebeu a oportunidade, ele tomou conta, o Rodrigo Lindoso. Hoje já se discute se tem que voltar ou não ao Dourado. Verdade. Porque ele virou um titular do Internacional. Ele recebeu a oportunidade e transformou ela numa realidade. É o que falta para esses todos os outros que a gente cita aí. Tem gente que a gente nem lembra que está no Inter. Sem contar que o Lindoso ainda teve a pecha. Lindoso, como é que vai ser jogador? Ainda teve isso. Nome de jogador não é bonito. Sabe que eu acompanhava esse jogador no Botafogo, eu sempre achei um jogador razoável. Viu? Eu gostava dele, só que lá, Botafogo é o só que Gustavo chama a Bochecha. atenção que ele era segundo e às vezes até terceiro. Aí no Inter ele rendeu sendo o primeiro. Esse é o detalhe. O Lindoso, eu fui um crítico dele na posição para a qual ele foi trazido. Mas o Odair teve a inteligência de vê-lo jogando e colocá-lo na posição certa. Eu tinha amigos no Rio que falavam, os melhores jogos dele, ele nem jogava de titular, era primeiro volante, mas aí escalavam ele sempre de segundo. Ele falou, não, é primeiro. Dito e feito. Dito e feito. Coisas do futebol, mas aí a gente está falando de um jogador que recebeu a oportunidade e aproveitou. O Neilton, que a Cris acabou de perguntar, o próprio Elton Silva fez a jogada do gol lá contra o Nacional, mas daqui a pouco, quando ele recebe a oportunidade de jogar mais tempo, ele não entrega a mesma coisa. Talvez eles não seja têm o caso regularidade. O Darlan, esse do Grêmio, talvez passe por essa sequência de oportunidades e mostre, porque esse menino é bom jogador. Esse vem de uma linha boa de volantes. Ele é daquele time ali de Maicon, de Matheus Henrique, de Arthur. Aliás, a dupla Grenal sempre fabricou volantes bons, né? Fabricou bons meio-campistas. Teve uns ruins Eu não gosto de usar volante. Eu também gosto de meio-campista. Eu gosto de meio-campista. Volante parece que o cara não sabe jogar, né? brucutu. Bagé, vamos convocar a audiência para conferir hoje na Rádio Bandeirantes, 94.9 FM, CSA e Grêmio. A bola rola 8 da noite, né? Com o comando de jornada do Marcos Couto, comentários do Cláudio Duarte e, claro, acompanhando toda a repercussão aqui no microfone da Bandeirantes. Palpite para o jogo de hoje. Hoje até sem querer o Grêmio ganha. Faz uns 2-0. O time do Argel é muito limitado. Muito limitado. Boas. Meu palpite 1-1. 1-1? Paulette. 2-0 Grêmio. 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. Aí, ó. E aí eu aposto em 2-0, tô com o Paulette nessa. É que eu não queria ficar Consegui igual todo tomar mundo. gol do 2-0, eu tinha que botar vou botar um gol pra eles, mas o Grêmio ganha. Se bem que o goleiro é o Júlio César, né? Ele gosta às vezes de se complicar, né? O CSA tirou pontos do Santos e do Palmeiras em casa. Mas não era o Argel, né? O que quer dizer com isso? Não sei. Amanhã eu venho aqui, hein? O Argel é parceiro, mas o time é muito limitado, né? O zagueiro principal dele é o Alan Costa, revelado aqui no Internacional, joga com o Argel desde 2015. É fraco. Para onde o Argel vai, leva ele. Levou pro Vitória, levou pro Curitiba, levou pro CSA. O centroavante é o Ricardo Bueno. O Ricardo Bueno. Aí a alternativa para entrar no segundo tempo é o Alexandre. O Apodi, que é o pulmão do time, está suspenso, não joga hoje na lateral direita. Tem o Newton. O Newton, que jogou aqui no Internacional, que é um bom volante. O segundo atacante é o Maranhão, né, que apareceu bem, passou pelo Guarani de Campinas. O goleiro é o Jordi, que passou pelo Vasco. Tá, e o resto a gente conversa amanhã. Volta e meia, gosta de um grelhado e toma um frango, né? Bom, na Rádio Bandeirantes está chegando agora o Rádio Livre com o Guilherme Balra e o Diego Casagrande. E hoje nós temos a jornada esportiva da Bandeirantes para Grêmio e CSA. E aqui na Band TV você fica com esta dupla, Gabriela Lerina, André Machado. Oi, gente!